e Salvador. Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Feliz Natal e um próspero Ano Novo são os votos de nós que fazemos o Sistema Verde Vale de Comunicação, Rádio e TV. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não te conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos, porque não conhece as coisas de Deus, mas somente a dos homens. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 23. E eu quero saudar a todos os nossos irmãos e amigos que são telespectadores deste programa. Está começando mais uma edição do programa Palavra Verdadeira, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte. Hoje eu vou falar sobre as coisas de Deus. O inimigo, adversário de Deus, ele não conhece as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Agora você pense aí, se o inimigo, se o antigo anjo de luz, Lúcifer, né, que agora é Satanás, o sem luz, né, o opositor, o adversário de Deus, ele não conhece as coisas de Deus, só as coisas dos homens, o que dirá dos homens, né, das pessoas? Como conhecer as coisas de Deus? Nós que somos terrenos, nós que somos mortais, limitados, né? Nosso conhecimento é pouco. Como nós iremos conhecer as coisas de Deus, né? Glórias ao Senhor, que nesse mesmo texto nós encontramos o Pedro que recebe revelação do alto. Jesus disse assim para Pedro: não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A gente só pode conhecer as coisas de Deus se o Senhor nos revelar. Nos revelar. Você só pode ter conhecimento sobre as coisas espirituais se o Senhor revelar. Eu não fico admirado de pessoas que duvidam da nossa fé, que não conseguem compreender a nossa convicção, que nos condena acerca daquilo que nós acreditamos. Elas fazem isso, talvez você faça isso, porque você não conhece as coisas de Deus. E quando nós falamos sobre esperança celestial, quando nós falamos que nós ouvimos Deus, né, que falamos com Deus, que ouvimos Deus falar, é porque com muita felicidade nós recebemos a revelação do Senhor. É bênção do céu, tá bom? Vou falar sobre isso hoje no programa. E no programa também nós temos o momento de louvor, as informações da obra de Deus, o trabalho, e também temos a palavra e a oração da fé. Eu quero estar orando ao Senhor por sua vida, para o Senhor trazer para você revelação. E você sair do ambiente ou do domínio da escuridade, do domínio do inimigo, que se levanta contra todo conhecimento de Deus. Diz a palavra que ele se levanta contra todo conhecimento de Deus, para que as pessoas permaneçam em trevas. Mas Deus vai fazer brilhar a luz no seu coração. Ok? É o programa Palavra Verdadeira. Nós vamos agora louvar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor aqui neste programa. Preste bem atenção na letra do hino. Preste bem na mensagem. Aleluia. Sufocado está
teu coração pela tristeza, pela dor e o sofrimento de cada dia está tirando a tua paz. Deus enviou-me aqui como servo seu, você crê? Pra eu orar por ti. De você ele não esqueceu. Vou orar pra Deus te abençoar, te abençoar. Vou orar pra Deus te prosperar, te prosperar. Levanta tua mão e adore. Vou orar pra visitar teus sentimentos. Vou orar pra Deus te dar livramento. Vou orar pra visitar tua família. Vou orar pra Deus te dar grandes vitórias. Eu vou orar por você, pra abençoar teu casamento. Levanta a tua mão e adore. Senhor, neste momento eu oro em teu nome, para que tu venha abençoar todas as famílias, que teu Espírito esteja sobre todos os lares, que saia todo espírito da contenda, que saia todo espírito de separação. Vai desfazendo toda obra de bruxaria, tudo aquilo que não provém de ti. Depressão, angústia, eu te repreendo da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança. Sai desta casa, sai desta casa. Em nome de Jesus eu te ordeno. Sai deste lar, sai dessa criança, sai desse adolescente, sai desta moça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar por ti. Vou pedir, vou clamar ao Senhor Jeová. Tua bênção vai chegar se você crer. Em nome de Jesus, eu vou orar por ti. 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 Vou orar por ti. Eu vou orar. Dá um brado de glória para Jesus. Deus abençoe. Ok, muito bem. Voltando agora aqui, depois desse momento de louvor. Nossa mocidade está em festa. Começou ontem à noite com o presbítero Lucas Rocha. Ele é de Cantinho, Aracati, é um distrito de Aracati. É o pregador do culto. Ontem quem cantou foi a Rebeca Silva. Hoje pela manhã também tivemos uma manhã de avivamento, de estudo bíblico, com o presbítero Leonardo Marques, aqui na nossa sede. O grupo Elohim do João Cabral foi que esteve louvando. Enquanto o Elohim do João Cabral estava aqui na sede, na manhã de estudo bíblico do congresso na nossa mocidade, que vai terminar logo mais à noite, estava acontecendo também o batismo do João Cabral. Aliás, foi o maior batismo do ano. Não foi o maior batismo que já realizamos, não andou nem perto do maior batismo, né? Mas foi um batismo com uma grande quantidade de pessoas que desceram as águas agora pela manhã e terminando assim, realizando 4 batismos no ano. E graças ao Senhor, Deus
continua salvando, a igreja continua trabalhando, embora foi um ano assim um tanto quanto travado, difícil, porque foi o último ano do Projeto Josué, todos nós com esse envolvimento muito sério, que não podia deixar de ser, né? Mas graças a Deus terminou o Projeto Josué. E a nossa expectativa é que 2020 seja um ano de grande crescimento espiritual, de numérico, de pessoas se convertendo, os batismos serem mais numerosos, enfim. Então tivemos batismo, na sede foi o estudo bíblico, e agora à tarde nós teremos o curso de obreiro. Eu vou estar ministrando uma aula sobre mordomia, e também à noite o encerramento da festa da mocidade. Haverá os cultos normais das congregações, mas a mocidade das congregações estão com a liberdade de vir à sede para o culto de encerramento da mocidade. O presbítero Lucas Rocha do Aracati vai continuar, vai ser o pregador, e você está convidado para participar conosco dessa festividade logo mais às 18 horas, aqui na rua Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscanos. Quem é que vai louvar a Deus? O Grupo Geração Apocalipse será a equipe do louvor. Nessa segunda-feira, nós teremos o culto de oração normal, o ensaio de senhora, mas vamos ter um culto especial na congregação Peniel. É a reinauguração da nova congregação Peniel. Nós que tínhamos a congregação numa casa, desde que nasceu a congregação, agora nós passamos para um salão grande, né? Já tínhamos 50 e poucas cadeiras, foi comprado mais 40, quer dizer, cabe aí quase 100 pessoas sentadas nesse salão, e ali nas proximidades da antiga congregação, na Vigílio Távora, na altura do conjunto Minha Casa e Minha Vida. Você pode participar conosco desse culto de reinauguração. O setor convidado é o setor 6. A congregação Moriá, Timbaúba, Carité, Limoeiro e Peniel, todos devem estar presentes ali naquele culto em que eu vou estar celebrando juntamente com a missionária Terezinha. Na terça-feira o culto dos lares, e na quarta-feira nós teremos o culto evangelístico e os cultos de senhora nas congregações. Na quinta-feira o ciclo de oração, sexta doutrina, sábado os cultos de mocidade e o culto de adolescente. Convidamos você para estar conosco no nosso culto de doutrina. Tem sido uma bênção. Ministramos agora, nesta sexta que passou, a respeito dos chamados e escolhidos. Porque tem gente que vai, apesar de ter sido chamado, não será escolhido. Por quê? Porque não cuidou para ser escolhido, né? Não valorizou o seu chamado, tá bom? Participe conosco dessa programação para a glória de Deus. E nós somos a sede, né? Mais 31 congregações, mas agora, no próximo dia 26, uma quinta-feira, estaremos abrindo a congregação 33, a 33ª congregação, a congregação Oásis, lá no bairro Oásis. Já temos a casa, já compramos o terreno para a futura igreja, para o futuro templo, e nós vamos estar fazendo esse culto inaugural e de posse do dirigente da congregação do Oásis. Será ali no Oásis, e todas as congregações do setor 8, Tiradentes 2, Novo Juazeiro 2, Brejo Seco, Ágape e Manaim, convocados para estar ali, né, nessa festividade. E tem mais. Próximo ano, já no dia 18 de janeiro, já vamos inaugurar a 34ª congregação. Vamos abrir mais uma congregação para a glória do nome de Jesus. Tá bom? Orei por nós, para Deus nos conceder, termos suficiência, né? Obreiros para dirigir as congregações, para Deus alegrar o coração dos obreiros do Senhor. Tá bem? Vamos agora do nosso momento do apoio cultural. Último bloco,
palavra de Deus para o seu coração. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Se é preço baixo que você quer, é preço baixo que a Corbão Utilidades tem. Panela de pressão, R$ 29,90. Jogo de panelas tampa alumínio, 5 peças, R$ 79,99. Garrafa de café personal, R$ 18,99. Garrafa de café Eureka, R$ 17,99. Faqueiro 25 peças, R$ 29,29. Prato fundo cristal, R$ 3,49. Vem em uma de nossas lojas. Iguatu, Juazeiro do Norte, na nossa loja Experience, no Cariri Garden Shopping. Há mais de 15 anos, a Camilo Lab promove saúde visual de qualidade através da confecção de lentes oftálmicas, com uma estrutura de ponta, maquinário de última geração. Além dos serviços de sulfaraçagem e montagem especializada, o diferencial é a tecnologia anti-risco. A Camilo Lab trabalha com grandes marcas. Cadastre-se no site ou entre em contato pelo WhatsApp 88 999 23 1655, Juazeiro do Norte. Camilo Lab, sua ótica merece. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, voltando aqui para o momento da palavra. Fiz citação ao princípio de um texto em Mateus capítulo 16, quero ler Mateus 16, versículo 21 ao 23, 3 versículos para a nossa meditação. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pois bem, nesse mesmo texto bíblico, nós encontramos o Pedro, o apóstolo, ele tendo dois momentos em que ele fala não baseado nos seus conhecimentos, na sua percepção, no seu entendimento das coisas. Natural. Primeiro quando Jesus pergunta quem diz os homens ser o filho do homem, e aí ele dá a posição dele, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao passo que as pessoas que mais tinham condição de dizer isso, que eram os sacerdotes, os escribas, os estudiosos da lei, não entenderam isso e até mataram a Jesus, rejeitaram. O apóstolo Pedro, apesar de ser um simples pescador do mar da Galileia, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro falou inspirado por Deus, né? E ninguém pode vir para Cristo se o Pai não trouxer, ninguém pode conhecer o Pai se Jesus não revelar. E aí Pedro teve, portanto, esta felicidade, essa bem-aventurança de ter tal revelação. Contudo, enquanto nós estivermos na terra, neste corpo, se a gente não tiver cuidado, o inimigo das nossas almas, o adversário de Deus, ele poderá encontrar lugar no nosso entendimento, na nossa mente, e também, não por inspiração, mas também ele por invasão,
ele pode também fazer com que a gente pense os seus pensamentos, a gente propague a sua ideia, defenda a sua causa, contrarie a Deus. E aí, quando Jesus começa, já que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Cristo, Filho do Deus vivo, veio para morrer pelos pecadores, para oferecer a salvação aos pecadores através do seu próprio sacrifício, quando Jesus então começa a dizer que ele vai ser preso, que ele vai ser levado a Jerusalém, que ele vai padecer dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, aí aquele mesmo Pedro, que não vigiou, ele começa a dizer, não, Senhor, isso não vai acontecer nada contigo. Ele repreende a Jesus, dizendo que não vai acontecer nada disso com ele. E aí Jesus, então, olhando para Pedro, porque era da boca de Pedro que estava saindo, embora não fosse a ideia do Pedro, não fosse o pensamento do Pedro, estivesse em discordância com o que Pedro outrora, há poucos momentos, havia dito, aí Jesus repreende a Satanás e diz assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente a que são dos homens. Então, há as coisas de Deus e há as coisas dos homens. E nós temos a possibilidade natural de conhecer as coisas dos homens e nós temos naturalmente a dificuldade de conhecer as coisas de Deus. Por isso que as pessoas se apegam tanto a este mundo, aos prazeres deste mundo. As pessoas têm tanta resistência a Deus, às coisas espirituais. As pessoas não querem uma vida de santidade. Quando nós dizemos, por exemplo, eu sou crente há 30 anos, quando eu falo que vivo em função de agradar a Deus, que eu me afasto do pecado, por exemplo, que eu vivo exclusivamente para a minha família, para a minha esposa, que aí alguém, os homens em especial, diz que isso não é possível, porque aos homens isso parece não ser possível. O homem precisa viver uma vida promíscua, de dubiedade, de adultério, de fornicação, porque essas coisas são as coisas dos homens. As coisas de Deus é lealdade, fidelidade, é sinceridade, justiça, né? E como que a gente consegue, então, conhecer as coisas de Deus, viver nas coisas de Deus? Está escrito, e Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Satanás não pode conhecer as coisas de Deus, porque não tem o Espírito de Deus. Ele é contrário a Deus, ele é contrário às coisas de Deus, e ele não pode compreender. Ele bem que podia conhecer, porque ele foi um anjo criado por Deus, porém ele perdeu tal privilégio e agora ele não compreende as coisas de Deus, não aceita as coisas de Deus, não se submete às coisas de Deus, é contrário às coisas de Deus. Mas quem é que pode conhecer as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Aí a palavra diz, Paulo escreveu, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, porque nós recebemos o Espírito de Deus e passamos a ter a mente de Cristo, então recebemos a revelação tal qual Pedro recebeu, de dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas o que fazer? O que fazer quando o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus?
O homem então precisa ouvir a palavra do Senhor. Lembro-me de um texto bíblico e de uma realidade bíblica em que um certo cidadão, um eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, voltando de Jerusalém após a Páscoa, ele havia comprado um rolo do profeta Isaías. A Bíblia não era escrita desta maneira, era em rolos, em pergaminho, e ele comprou um rolo onde estava escrito o que está escrito no profeta Isaías. Ele vinha lendo o que hoje sabemos ser o capítulo 53, e Deus falou para o homem de Deus e disse: acompanhe a carruagem. E aquele homem perguntou: você entende o que está lendo? E ele disse: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Jesus disse para a igreja: ide pregai o evangelho a toda criatura. Diz também: ide ensinai a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai. Então a gente precisa de orientação, de informação, a gente precisa de ser levado a Cristo, a gente precisa de conhecer ao Senhor, e o Senhor, ele vai nos revelar. A Bíblia conta, por exemplo, a história de que Filipe levou Natanael, o seu amigo, para conhecer a Cristo, e Natanael todo desconfiado, dizendo que não podia vir nada boa de Nazaré. Mas então Natanael, quando vai se aproximando de Cristo, Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele disse: onde tu me conhece? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Jesus revelou algo tão profundo do coração daquele homem, que ele disse: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse assim: só porque eu te disse que tu te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que essa tu verás. Então, meus amados, você que ainda está nas trevas do conhecimento espiritual, que você ainda está sob a influência de Satanás, sem poder conhecer as coisas de Deus, só conhecendo as coisas dos homens, Deus quer te alcançar. Mas olha o que diz a palavra do Senhor também. E eu quero concluir dizendo o que o apóstolo Paulo também nos diz aqui na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Ele vai dizer assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o Deus desse século, Satanás, ele quer cegar o seu entendimento, quer impedir que o evangelho resplandeça. Aleluia! Mas o evangelho resplandeceu para mim há 30 anos atrás, o evangelho está resplandecendo para pessoas. Agora tivemos o batismo para mais de quase 40 pessoas. O evangelho resplandeceu. O evangelho está resplandecendo para você através desta mensagem. Então, para trás de mim, Satanás, para trás de nós, Satanás, para trás de você, Satanás, para trás da sua pessoa, da pessoa que está me ouvindo, eu quero repreender o inimigo para que a luz do evangelho resplandeça na sua vida e você conheça Cristo, o Salvador, e a sua vida seja mudada para a glória de Deus. Agora, você tem que querer vir para Jesus. Jesus disse assim: não querem vir para mim para teres vida. Você precisa vir para Cristo para você ter vida, ter iluminação. Quem vem para Jesus, Jesus é o sol da justiça. Se a gente vem para Ele, todas as trevas que possa haver numa vida da pessoa começam a ser disseminadas. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais as trevas deixam de existir, mais elas desaparecem, mais elas são eliminadas. Agora, quanto mais se vai para longe de Cristo, mais Satanás tem um domínio. Mas Jesus vai te dominar. Eu quero orar por você agora no final deste programa. Pai querido, obrigado pela luz do Evangelho, obrigado pela revelação, Senhor.
Quem é que poderia crer no Senhor? Ó Deus, a nossa fé é uma fé, ó Pai, que é contraposta todos os dias. Até pessoas que dizem que amam o Senhor, que creem no Senhor, preferem se opor à nossa esperança, à nossa fé. Na verdade, Senhor, isso é o inimigo que está impedindo as pessoas de conhecerem a salvação. O inimigo não quer que elas sejam salvas, não quer que elas sejam iluminadas para a vida. Senhor, mas eu quero, no teu nome, repreender o inimigo, repreender todo o demônio do inferno e libertar as pessoas na autoridade do teu nome para a tua glória. Salva homens, salva mulheres, salva jovens, senhores e senhoras, para teu louvor, para a tua glória. Eu abençoo as vidas no nome de Cristo pela fé e eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, final do programa, próximo domingo estaremos de volta, estamos terminando o ano, temos mais 2 edições do programa Palavra Verdadeira. Agradecemos a sua audiência. Que Deus lhe abençoe. Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Para concluir, deputado. Colocou em seu presente, a custo muito barato para que obras possam ser feitas aqui no nosso estado. E, obviamente, por se tratar de dinheiro internacional, há necessidade do aval do governo federal quando envia essa mensagem para o Senado. Então, fica aqui meu registro de felicitações e, com certeza, da crença do bom trabalho que o senador Prisco Bezerra fará lá no Senado Federal e do agradecimento público ao senador Tasso